Olá, alunos do 8º ano. Nós vamos dar início à segunda semana do PET de Educação Física. Nessa segunda semana, no volume 2 do PET de Educação Física, vamos falar sobre saúde e qualidade de vida, enfocando principalmente algumas substâncias que podem ampliar e potencializar o rendimento, as transformações corporais e suas consequências para a saúde. Então, o tema principal vai ser as substâncias que ampliam e potencializam o rendimento e fazem transformações corporais em relação com o bem-estar e a saúde. Então, neste primeiro momento, nós vamos falar sobre as drogas, que são substâncias que geram alterações no desempenho e provocam transformações corporais. E essas drogas, elas podem ser intravenosas, que são as injetáveis, a nasal, através da inalação, pulmonar, através do fumo, ou oral, através da ingestão, e até por outras vias menos comuns. E elas são divididas de acordo com os seus efeitos. Dessa forma, temos os seguintes grupos: os estimulantes, que vai aumentar o nível de atividade motora. Então, a pessoa ela pode ficar em estado de alerta, né, e causar aquela sensação desde euforia até a sensação de irritabilidade e agitação. O grupo das alucinógenas, que vai fazer uma distorção na sensopercepção. Então, vai distorcer os sentidos da pessoa, na audição, na visão, no tato, no paladar, no olfato, e, consequentemente, pode provocar alucinações ou ilusões. As depressoras, que vai reduzir as atividades do sistema nervoso central, provocando muitas vezes parada cardíaca ou parada respiratória. E elas são ainda subdivididas, essas depressoras, em analgésicas, que vai levar a um relaxamento muscular, e esse relaxamento vai causar uma sensação temporária de bem-estar, e as hipnóticas, que vai induzir a pessoa ao sono. A gente sabe que o uso abusivo dessas substâncias, elas podem causar danos irreversíveis ao organismo. E quanto mais a pessoa utiliza, mais vai prejudicar a estrutura do seu sistema nervoso e o seu funcionamento. Então, uma das consequências desses efeitos, dessas alterações que podem ocorrer para o resto da vida, são lesões no estado de consciência, a destruição dos neurônios, diminuindo a capacidade cognitiva, o desenvolvimento de doenças psiquiátricas como psicose, depressão, esquizofrenia, as lesões no fígado causando o câncer hepático, mau funcionamento dos rins e do sistema nervoso, uma maior suscetibilidade em contrair doenças, principalmente as contagiosas, e problemas do coração. Então, na primeira atividade, de acordo com o termo droga, que antigamente eram feitas à base de vegetais, a medicina hoje, ela define droga como sendo qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então, a partir desse conceito que a medicina hoje nos dá, que droga é qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento, o que você pode responder nas perguntas? Podemos classificar os medicamentos disponíveis nas farmácias como drogas? Então, todo medicamento disponível nas farmácias é uma droga? Você vai justificar o porquê. Podemos afirmar que os medicamentos são sempre benéficos à saúde? Então, todo medicamento que às vezes é utilizado, é passado, ele é benéfico à saúde? Por que ele é benéfico?
ou se ele não é, por que ele não é benéfico à saúde? Podemos afirmar que as drogas fazem sempre mal à saúde? E você vai justificar a sua resposta. Na questão 2, são 2 textos falando sobre o doping. No primeiro texto, fala sobre o doping como artifício para obter melhores rendimentos em certas modalidades esportivas. Então, a tendência do atleta é fazer uso dessas drogas para aumentar o seu rendimento, fazer com que ele possa vencer as competições, quebrar recordes. Com isso, ele utiliza esses artifícios para obter essas vantagens no rendimento. E o segundo texto já fala sobre a utilização dessas drogas, desse doping, para a pessoa atingir aquele corpo ditamente perfeito, aquele corpo musculoso, volumoso, eficiente. Será que a pessoa busca através desse corpo perfeito? Será que ele busca conquistar a admiração, o respeito e a aceitação da sociedade em que ele vive? Leia os 2 textos com atenção para que você possa responder a seguinte, o que se pede. Com base nos 2 textos, um falando sobre a utilização das drogas no rendimento e a utilização das drogas nas academias ou para obter aquele corpo perfeito, você vai fazer uma tirinha, uma charge, uma história em quadrinhos que vai relacionar esse uso de substâncias químicas ou farmacológicas como os padrões de desempenho e de estética, beleza valorizados na nossa sociedade. Se você ainda tem dúvida como é que é uma tirinha, como é que é uma charge, aí logo depois desse vídeo eu vou postar um pequeno trechinho só para você relembrar o que seja. E provavelmente nas aulas de português também você já tenha visto alguma coisa. Na questão 3, você vai analisar o trecho descrito e a tirinha, né? Que vai falando que a preocupação hoje em dia está mais com aquelas drogas que são ilícitas, que são aquelas substâncias proibidas, do que com a preocupação com as drogas ditas como lícitas, que são aquelas drogas que são permitidas, como o álcool, a bebida alcoólica, né, e o fumo, o tabaco. Será que isso não seria um momento de reflexão, de maior reflexão? Será que as pessoas não estão preocupando mais com as ilícitas do que com as drogas lícitas? Com base nisso, vocês vão responder. Aí na tirinha fala assim: consumir produtos com agrotóxico pode nos deixar doentes. Aí o menino responde: para isso existem os remédios. É o que eu digo. E eles pensam em tudo. Então a menina faz uma certa análise sobre: será que todo produto que a gente consome com agrotóxico nos deixa doente? E o garotinho já coloca uma solução, falando que é para isso que existem os remédios. Mas será que todos os remédios que a gente toma, ele é benéfico à nossa saúde? Que volta na questão anterior. Com base nesses 2 textos, tanto no texto quanto na tirinha, você vai responder: os agrotóxicos são substâncias químicas, físicas ou biológicas utilizadas para aumentar o desempenho de plantações e produção agrícola. No contexto da tirinha, eles fazem bem ou mal à nossa saúde. Então, de acordo com o que a menininha disse, esse agrotóxico vai fazer bem à saúde ou vai fazer mal à saúde? E você vai justificar a sua resposta. O que você compreendeu sobre a relação apresentada entre os agrotóxicos, as doenças e os remédios? Qual a relação que existe entre agrotóxico, doenças e remédios? Você vai colocar a sua opinião. Você considera correto considerar os agrotóxicos como uma droga? E vai justificar o porquê. E na 4ª questão, a partir das informações trabalhadas,
Podemos dizer que existem substâncias para ampliação e melhoria de desempenho classificadas como lícitas e ilícitas. Podemos também afirmar que existem drogas e medicamentos que fazem bem, assim como os que fazem mal à saúde. Neste sentido, pesquise um pouco mais sobre o assunto, reflita e crie uma campanha de conscientização sobre os impactos do uso e abuso de substâncias químicas para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, com base no que você viu nas informações anteriores, classificando as drogas lícitas, que são aquelas drogas permitidas, o álcool, o tabaco, e as drogas ilícitas, que são aquelas drogas proibidas, você vai criar uma campanha conscientizando a sociedade, conscientizando a população sobre o uso e abuso dessas substâncias. Quais são as consequências ou quais são os benefícios, se tiver algum, para a saúde? Você pode fazer uma pequena frase de conscientização. Tenha bons estudos e qualquer dúvida, estamos à disposição.